com Panthers e Giants, jogando em Nova York, um over-under de 43,5, e os Giants favoritos por 2. Eu acho que a principal narrativa desse jogo já pode ser colocada em forma de pergunta, Bretas. Depois dessa semana 1 esplendorosa de Saquon Barkley, você procuraria, por exemplo, vendê-lo na alta pelo Christian McCaffrey, que teve uma semana 1 um pouquinho abaixo do esperado? Como é que você vê esses dois running backs? E já entra aí no que esperar para o Fantasy sobre essa partida aí. Pelo jeito que você fez a pergunta, eu acho que a gente está alinhado nisso daí. Parece que você está um pouco alto no Saquon Barkley também, né? E eu acho também, eu concordo plenamente, eu acabei de fazer meu ranking para o resto da temporada e ele é meu running back 3. Mas ainda atrás do top 2, que é Jonathan Taylor e Christian McCaffrey, e uma prateleira abaixo ainda, né? Então eu acho que se você conseguir vender o Barkley por um dos dois, você faz sem pensar duas vezes. Porque os dois tiveram utilização excelente, né? Mas o McCaffrey a gente sabe que vai pegar uma tonelada de passes. O Barkley deve ser muitos, mas não essa tonelada toda. Você tá mais ou menos assim no Barkley também? O running back 3 foi longe demais ou não? Não, eu tô com ele, running back 3 cravadíssimo depois dessa semana 1. Enquanto ele se mantiver saudável, ele tem teto de running back 1 geral, e eu acho que eu coloco na mesma prateleira do top 2, e eu só não coloco ele à frente de um dos dois ainda, porque a gente tem que respeitar o histórico recente, né? Eu gostei muito da utilização do Taylor em terceiras descidas, inclusive no jogo aéreo, conseguiu coexistir nesse quesito com o Nyheim Hines, mas eu tô muito, muito alto no Saquon Barkley e feliz de onde eu consegui draftá-lo, e com a minha previsão, principalmente na reta final ali dos drafts de final de agosto, começo de setembro, que ele poderia ser cogitado, inclusive no final do primeiro round, começo do segundo, e mesmo se você draftou ele ali, e muita gente pode ter considerado um reach naquela altura, já é um baita valor, porque ele com certeza é hoje um top 5 geral, né, depois do que ele mostrou nesse primeiro jogo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu gostava do Barkley, cara, só que eu acho que eu dei um pouco de azar nessa forma aí, porque eu gostava mais de outros jogadores na faixa dele. Então eu tô com mais ou menos os 12% de Barkley, ou seja, eu tô médio nele. Onde eu tenho, graças a Deus. Onde eu não tenho, eu tô sofrendo. Até um jogador que eu gostava nessa faixa era o CeeDee Lamb. Que eu acho que ele, tipo assim, os sinais dele foram muito bons, muitos target share boa, jogou bem. Mais ou menos, né, considerando a lesão do deck, mas agora ele cai muito, então foi uma decisão errada, definitivamente. Exato. E naquela one-two turn ali do finalzinho do primeiro round, você fez muito Kelsey Diggs, né? E aí, para sobrar o Barkley, não rolou. Mas, enfim, esses dois já começaram com tudo também, e os times que você tem, eles, acho que você está bem satisfeito. Mas aí, falando sobre o jogo em específico, além de escalar o Barkley de olhos fechados, que, por exemplo, já está com um preço percebido bem importante. Eu tentei, por exemplo, oferecer o Derrick Henry por ele e já negaram. Mas, enfim, o que você espera aí entre esses outros jogadores? Você acha que o McCaffrey tem uma ótima oportunidade, por exemplo, para explodir aí jogando contra os Giants em Nova York? Cara, eu acho que o McCaffrey é o cara. O McCaffrey, ele... Aliás, esse jogo de 15 pontos dele, para os padrões McCaffrey, foi uma grandíssima decepção. Eu acho que a gente sempre deve esperar um jogo de 20 pontos ou mais dele. O cara o teto dele é altíssimo. E nos Giants também uma questão que eu tô curioso, quero saber até a sua opinião, mas é sobre o Kadarius Toney, né? Essa é uma narrativa importantíssima. Importantíssimo. Eu acho que o pessoal deve estar de olho também para saber o que fazer com ele. Eu tô segurando no momento, mas para esse jogo, por exemplo, eu acho loucura escalar ele. Eu jamais escalaria ele mesmo. Eu acho que eu preferia escalar o Richie James do que o Kadarius Toney. E do lado do Panthers ali, eu tô bem otimista, cara. Eu achei que o Baker Mayfield passou até mais a bola do que eu esperava. E o Robbie Anderson foi uma grata surpresa, né? Mas eu acho claramente ainda que ele é o wide receiver 2. E tô um pouco otimista com o DJ Moore por causa desse trem do Baker ter passado um pouco a bola e o Panthers teve um ataque competitivo, no mínimo.
Exatamente. Tanto o Moore quanto o Robbie Anderson jogaram 100% dos snaps dos Panthers, que tiveram muitas poucas jogadas ofensivas, né? Foi um jogo em que tiveram pouca posse de bola. Isso refletiu até nesse piso de subsolo, que são esses 15 pontos do McCaffrey. Isso só tende a subir. E aí, em relação ao Tony, acho que eu estou na mesma que você. Não tem como vendê-lo agora, depois de ter jogado 12% dos snaps, acho que foram 7 snaps no total, e só ter pego a bola efetivamente em jogadas terrestres e muito designadas, né? Parece que ele está realmente na doghouse, como os americanos falam, do Brian Daboll. Ele é um cara que a gente sabe que não é muito fácil de lidar extracampo, não sei como é que está o clima para ele com a comissão técnica, né, no vestiário, mas também, ao mesmo tempo, nessas pouquíssimas oportunidades que ele teve com a bola nas mãos, mesmo não tendo sido recepções, ele mostrou o quão bom ele é depois de pegar a bola, nesse caso, em tentativas de corrida, né? O quão shifty ele é, vibrador, e eu acho que, considerando a concorrência do Kenny Golladay, já aparentemente desistindo de ser jogador de futebol americano profissional, Richie James, que nunca fez nada significativo na carreira, Sterling Shepard voltando de lesão de Aquiles, eu acho que se eles quiserem uma arma minimamente mais explosiva, além do Saquon Barkley, esse cara é o Tony, mas também com todas essas dúvidas extra-campo, não tem como saber se isso vai se materializar, e aquele risco que a gente projetava juntamente, proporcionalmente ao upside que ele tem por causa dessa capacidade no open field que ele demonstra, a gente já viu uma amostra do quão baixo pode ser esse piso. Então, acho que a gente tem que esperar 2, 3 semanas ainda para ver se essa situação muda, mais ou menos como foi o Ayuka no passado, com o Shanahan, que começou também nessa doghouse e na segunda metade da temporada conseguiu deslanchar um pouco mais. Mas em ligas bem rasas, por exemplo, 10 times com 5 bancos só, aí eu acho que aí você pode cogitar dropar o Tony. Em outros casos, acho que tem que esperar mesmo, né? Sim, e especialmente por causa disso que você falou, que o corpo de wide receiver dos Giants, cara, não tem ninguém. Então, se o Tony, eu acho, virar titular, o talento vai sobressair. Eu vejo ele acabando, talvez, com o wide receiver top 30, quem sabe. Então, eu acho que vale a pena segurar. E uma coisa interessante que você falou e eu não sabia, disso dos Panthers terem tido poucos snaps, né? Isso é uma coisa que se corrige com o tempo, né? Tem regressão à média. E não sabia disso, interessante também. Aí eu complemento com outra informação de que chamou atenção também, que o Baker Mayfield tentou muito mais passes em profundidade do que o Sam Darnold tentou. Isso eu acho interessante porque pro DJ Moore, eu acho, né? Porque o DJ Moore, ele sempre foi aquele cara que o pessoal acha talentoso, mas a situação de QB não ajuda, os targets dele não tem qualidade. Então, acho que pode ser um sinal aí interessante para ele. Tyrants, né? Nenhum relevante nesse jogo, então não vale a pena falar. E os QBs, cara, os dois me surpreenderam na vida real, mas eu acho que, exceto em Superflex, nenhum dos dois ainda nem flerta com a possibilidade de ser escalado. Acho que é bem por aí, sem mistérios, né? E defesas também, não gosto muito de nenhuma das duas. É um over-under meio intermediário também. Não são unidades com muitos playmakers para causar turnovers, por mais que o Daniel Jones goste de um turnoverzinho, mas essa defesa dos Panthers tem seus defeitos, e você com certeza pode achar opções melhores, eu acho, né?